Já foram 10 episódios dessa segunda temporada do Lendárias e Portuárias, já saiu um vlog, mas esse episódio de hoje a gente não podia deixar de fazer e de gravar. Porque, gente, é uma mulher que está aqui com a gente e nós estávamos esperando muito, né? Faz o quê? É verdade. Um ano. Eu tô atrás dela há um ano, né? Mais de um ano. E agora finalmente chegou o dia. Mas a gente entende, porque a agenda da mulher, o papel que ela ocupa, as mobilizações que ela está criando são absolutamente impressionantes. E quando a gente soube que ela estaria aqui por perto, nos arredores, né, Flávia? A gente laçou ela e eu vou te contar uma coisa, Lud. Durante todo esse tempo que eu produzi o Lendárias e Portuárias, pesquisas que a gente está fazendo desde 2023, era sempre o nome dela que aparecia. Muita então, gente hoje, falou dela, a gente está conhecendo ela pessoalmente, vocês vão conhecer também mais sobre a trajetória dela, e a gente vai ter debates super importantes aqui para amarrar esta segunda temporada de Lendárias e Portuárias. E eu tô aqui, gente, na mesa, com duas Flávias, e vocês estão vendo que tá meio invertido o rolê aqui, né? Porque geralmente sou eu, desse lado aqui, conversando com duas mulheres maravilhosas. Hoje é uma mulher maravilhosa conversando com duas mulheres maravilhosas sentadas à mesa, né, Flávia? Eu quero falar disso, eu quero reforçar essa metáfora da mesa, porque essa fala esteve no discurso de posse de Flávia Takahashi. Muito obrigada por estar aqui, Flávia. A Flávia falou no discurso de posse dela, imagina você chegar lá naquela solenidade, super formais, e ela citou uma metáfora que a Sheryl Sandberg, se você não conhece a Sheryl Sandberg, ela trabalhou muito tempo no Facebook, sim, teve cargos no Google também, altíssimos, mulher incrível, incrível. Mas a Sheryl Sandberg, ela fala que quando a gente está numa mesa, a gente está ocupando o nosso espaço, né? Ela fala que é a metáfora do compadecimento. Então estamos aqui hoje comparecendo. Ela compareceu, muito bom. Todas nós aqui. Todas gente. nós. Seja bem-vinda, muito obrigada, Flávia, por estar aqui. Obrigada para vocês pelo convite. Queria parabenizar primeiro esse trabalho que vocês têm feito, Lendárias e Portuárias. E realmente deu certo depois da gente conciliar as agendas. Então, um prazer, Ludmila, um prazer, Flávia, estar aqui com vocês. Muito a gente bom. tá falando isso porque Flávia fica em Brasília, né, Flávia? Porém, rodando pelos portos do Brasil, né? Isso, fica em Brasília, a sede da agência é em Brasília, mas a gente acaba viajando muito, né? Para seminários ou para visitar alguns portos. Aí eu tô aqui essa semana em Santos, aí a gente conseguiu conciliar essa agenda, é um prazer. No nosso porto aqui, da cidade de Santos, né, gente? Maior porto aí, porto mais importante da América Latina, né? Então, estamos aqui na toa que o Lendárias e Portuárias acontece e é gravado aqui em Santos, porque somos a cidade mais feminina do Brasil, com 54,7% da população composta por mulheres, e que abriga aí o maior porto da América Latina. Então não tem outro lugar, né, para acontecer que não seja aqui. Exatamente. Já que a Lud está falando de números, eu queria começar contando para a Flávia que muito do que a gente falou aqui no podcast nessas duas temporadas e nos últimos 10 episódios do Lendárias e Portuárias considera muito como base a primeira pesquisa que a ANTAC fez sobre gênero e porto, né? Queria que você contasse um pouco dos bastidores dessa pesquisa, porque ela vem depois de você assumir, em 2021, né? A diretoria da ANTAC. E aí eu queria saber como é que foi os bastidores dessa pesquisa, como que foi a ideia e essa união com a Vista também, para vocês mapearem quantas mulheres estão trabalhando nos portos do Brasil. Essa foi uma pesquisa que nasceu da percepção de que a agência tinha um conhecimento e ela faz anualmente esse mapeamento da quantidade de cargas que a gente movimenta. Então, anualmente, a gente publica no ano anterior quanto foi movimentado, qual foi a carga que mais cresceu, em termos de navegação, como é que funciona o crescimento da navegação, qual a perspectiva de crescimento para o próximo ano, como os portos têm se comportado em relação à movimentação de cada tipo de carga. Mas quando a gente olha o setor como um todo, faltava aquele olhar da perspectiva humana. Quem são essas pessoas que fazem esse setor portuário tão grande como ele de fato é, né? Então, teve, no primeiro momento, uma proposta de acordo de cooperação da própria Vista Brasil, que procurou a agência, falou, vamos dentro, né, dessa expertise, dessa capilaridade que a agência reguladora tem em todo o setor,
vamos tentar trazer essa perspectiva de quem são essas pessoas. E aí nós começamos a fazer esse primeiro mapeamento, né? A gente fez um relatório que naquele primeiro momento nem era obrigatório, porque os portos têm uma obrigatoriedade de encaminhar as informações de movimentação, mas a pesquisa de equidade não era mais, não era um censo, né? Era uma pesquisa estatística, para a gente poder fazer esse levantamento das tendências. Aí nós levantamos e queríamos saber, tínhamos relatórios naquele momento, relatórios mundiais, né, que falavam das médias separados por continentes, mas não tinha uma pesquisa que trazia o cenário do Brasil. No mundo, falava-se que 18% das mulheres faziam parte desse universo portuário no mundo todo, mas não tínhamos o número do Brasil. E na pesquisa que a agência fez, nós levantamos que o número do Brasil era 17,5% de mulheres que faziam parte desse setor. Ou seja, muito próximo, muito equivalente. Que, de isso fato, surpreendeu vocês? Não, isso deu pra gente uma certeza, assim, de que a gente estava acompanhando os movimentos mundiais, globais, e ainda mais que nós tínhamos, diante dessa percepção de que tínhamos os mesmos números, que tínhamos também que acompanhar os movimentos mundiais de aumentar a participação de mulheres no setor, né? Porque a própria IMO, que é a Organização Marítima Internacional, que é uma agência da ONU, das Nações Unidas, que cuida de toda a navegação marítima, ela tem programas de diversidade, ela tem um olhar sobre a participação de mulheres no mercado marítimo, que foi a IMO, os estudos da IMO, que chegou nesse número de 18%. Então, se a gente tinha um número equivalente aos números mundiais, e se a IMO estava no ambiente mundial, né, tendo um olhar para a participação de mulheres no setor, isso trouxe, de certa forma, uma legitimidade de entendimento de que, olha, o cenário brasileiro é como o cenário mundial, então aqui também talvez caiba ações para a gente dar mais diversidade ou dar mais um olhar para as questões da participação das mulheres nesse setor. Temos oportunidades de melhoria, né? Porque afinal é um Pareto, né? 80-20, né? Ali, então 80 tem o domínio, né? 20% está ali participando, né? E sempre que a gente fala de igualdade, acho que é muito importante, de igualdade de gênero, equidade de gênero, é muito importante destacar que a gente não está falando de uma tomada de poder das mulheres, né? Tem muita gente que, não, mas o que quer agora? Quer tomar o poder? Não é sobre isso, né? É, na verdade, direitos iguais, é buscar condições iguais, é buscar acesso, é buscar poder, de fato, para as mulheres, mas ficar ali nos 50%, né, gente? Se a gente for pensar... Um equilíbrio, né? Um equilíbrio, exatamente. E a gente tem que pensar, do ponto de vista histórico, né, o quanto as mulheres, né, ficaram de fora do jogo econômico, do jogo do poder econômico, né? E o setor portuário é um setor rico, é um setor onde o dinheiro acontece, é um setor estrutural e vital para a economia, né? Então, tem dinheiro e poder ali, né? Então, por que não incluir mais mulheres onde tem dinheiro e poder, né? E eu acho que é uma questão, assim, de justiça social, mas mais que isso. É uma questão de fortalecimento da própria economia. Eu acho que esse olhar precisa ser muito colocado, né? Recentemente, agora há 2 meses atrás, teve um estudo do Banco Mundial que fala sobre o futuro dos empregos. Né? E aí ele traz algumas influências mundiais que vão influenciar, né, a mudança dos empregos. O primeiro é a transição tecnológica. A gente tem passado aí, né, pelo avanço significativo da inteligência artificial generativa. Então, isso vai impactar alguns empregos. Tem uma questão também relacionada à questão demográfica, porque a gente está tendo um envelhecimento da população e uma diminuição da faixa economicamente ativa das populações que estão trabalhando, isso no mundo todo. Claro que esse estudo, ele traz uma visão geral e depois ele traz um recorte também de cada uma das regiões. Traz também a questão geopolítica. A gente tem enfrentado no mundo todo um aumento das tensões geopolíticas, uma instabilidade econômica e o quinto, né, eu falei de 4 fatores que vão afetar o futuro dos trabalhos. O quinto é a questão climática, a emergência climática, que já é uma realidade que o mundo inteiro vem passando. Então, diante desses 5 fatores, ele faz um mapeamento de quais vão ser as profissões que vão surgir e que vão desaparecer, como é que vai ser a criação até 2030, vai crescer o número de mercado, o crescimento líquido vai ser cerca de 8%, mas que o setor econômico, a economia do mundo vai precisar
de pessoas cada vez mais capacitadas e gente entrando no mercado de trabalho. Perfeito. Então, as nações, a economia mundial não pode se dar ao luxo de excluir profissionais. Tamanha população, né? Exato. Uma população tão grande e qualificada, né? Eu acho que é um privilégio. Com potencial, né? Exatamente. Eu sempre tento dizer, é uma questão de privilegiar o talento. A gente está falando... não é uma inclusão pela inclusão. Exatamente. É uma inclusão do talento, é fortalecimento da economia, é entender que há espaços no mercado de trabalho para quem quiser ocupar aqueles espaços, porque quem não quiser ocupar os espaços está tudo bem também. Eu acho que as escolhas têm que estar postas para todas, mas se temos essas oportunidades, se temos as escolhas, é dar realmente esse espaço para privilegiar o talento delas também. E a gente sabe que empresas mais diversas também lucram mais, né? Se a gente está falando, inovam mais, lucram mais. Nessa temporada, Flávia, a gente falou bastante sobre como o porto, que é imageticamente masculino, né? Que você supõe que precisa de muita força, né? Muita força bruta para estar trabalhando no porto, como ele pode proporcionar oportunidades para as mulheres por meio da tecnologia, né? Sim. Porque elas podem, afinal de contas, estar nesses espaços operando até remotamente, né? Desde que elas estejam capacitadas e treinadas para isso, né? Como que você enxerga essa brecha, né? Esse oceano azul que vai se abrir para as mulheres por conta da tecnologia? Quando a gente olha o histórico de crescimento da participação das mulheres nesse setor, a questão tecnológica foi um dos principais fatores, porque de fato você sai, né, de um olhar que você precisa da força física, embora ainda seja, né, um ambiente em que algumas questões vai precisar da força física. E que tem mulheres também que vão para essa linha, né? A gente entrevistou, elas passaram por aqui na primeira temporada. A gente entrevistou a amarradora de navio. Isso, a gente entrevistou a operadora de porteira, né? Entrevistamos... Exato, Enfim. agente de máquina, né? De máquinas de navio. Mulheres que trabalham embarcadas. Né? Exatamente. Então, tem e mais com a inovação tecnológica, você amplia... Com certeza. Você amplia o leque, né? E aí, uma questão que traz também nesse relatório do futuro do mercado de trabalho é a questão do avanço da ciência e tecnologia, né? E a gente vê o quanto mulheres têm entrado mais no ramo da ciência e tecnologia, né? O quanto estudo, os números trazem isso, tanto que estudam mais, tanto que produzem mais conhecimento. Então, isso também é um campo fértil para ter cada vez mais mulheres participando desse mercado. Com certeza. E a gente trouxe aqui nessa temporada, nessa segunda temporada, que, aliás, eu quero convidar você, né, a assistir esse episódio até o fim, obviamente, mas depois que você assistir, você ir lá na playlist para ver os outros episódios que estão incríveis, tá? E a gente passou por vários temas, né, Flávia? A gente passou pela questão das oportunidades, a gente falou que a gente também precisa encantar, através da educação, uma nova geração, né, de mulheres para elas fazerem parte aí do setor. A gente falou de inovação e startups. A gente falou de como a tecnologia pode ser um processo, né, de inclusão. A gente falou também de questões estruturais, né? Que ainda existem demandas estruturais, tanto físicas, né, como banheiros, enfim, espaços apropriados, quanto demandas como o machismo estrutural, que ainda permeia esse setor e muitos outros setores do mercado de trabalho. A gente falou do poder econômico, né? Questionou se o poder econômico do Porto chega na mão das mulheres, né? Então, a gente passou por vários desses temas aí ao longo dessa temporada. E se a gente for pensar na primeira e na segunda temporada, a gente está falando de ter conversado com mulheres que foram as primeiras, né? Você não tá aqui à toa, né? Eu ia puxar esse gancho, Lud, porque afinal a gente ouviu 20 histórias incríveis nessas duas temporadas. 40, nas duas, 40 verdade, 40 histórias. Nossa, perdendo até a conta que eu sou de humanas, né? Mas uma coisa fundamental é que a gente personificou e humanizou essas histórias. E é por isso que eu quero ouvir a história da Flávia também, com certeza, né? Entender como é que ela se encantou pelo setor portuário, porque todas as pessoas que passaram, todas as mulheres que passaram por aqui, Flávia, falam com tanto amor dessa área, com tanto que a gente acabou ficando apaixonada também, né, Lud? E eu quero saber de onde vem essa sua paixão e como você foi parar na ANTAC. Eu não sou da área portuária, então eu não sou de cidade portuária, já digo logo, né? Assim, é diferente nascer em Santos e ver o porto ali, crescer com o porto. Eu sou de Goiânia não tem porto, Goiânia não tem mar. Não tem praia. Não tem praia. Então, as pessoas ainda perguntam, mas como é que você foi parar no porto? Você não é do porto originalmente, né? Então, eu sou de Goiânia,
eu entrei na ANTAC, hoje eu estou como diretora da ANTAC, né? Mas eu sou servidora de carreira da agência. Eu entro na agência em 2010 por concurso público, né? Como especialista em regulação de transportes aquaviários. E ali dentro da agência, eu tive a oportunidade de ocupar alguns espaços. Eu fui assessora de diretoria, hoje eu estou como diretora, mas já fui assessora de diretor. Aí fui superintendente da área de outorga, superintendente de fiscalização, superintendente de regulação, gerente de regulação portuária. Então, acabei fazendo a minha carreira dentro do Porto, já dentro da ANTAC, né? E quando eu fui fazer o concurso para a ANTAC, e aí sou advogada de formação, quando eu fui fazer o concurso da ANTAC, foi a primeira vez que eu me deparei, né? Que me dei conta que existia esse universo. Eu lembro que na prova falava sobre boca de navio. Eu falei, o que será que é uma boca de navio? Né? O que será que é um portainer? Será que a boca de navio usa batom? O que será que é? Exatamente. Então, foi a primeira vez, foi no concurso público mesmo, dentro da agência. Aí eu fui ocupando alguns cargos, fui desenvolvendo ali dentro da agência. Mas que legal se apropriar disso também, né? Porque é isso, é desbravar mesmo uma linguagem, um universo, um contexto que eu acho que a mulher se dispõe muito a isso, né? Não sei sobre isso, mas vou lá atrás e vou aprender, e sabe que isso foi um pouco da ótica do concurso. Quando eu fui fazer o concurso, saiu o edital, e aí eu fui olhar, eu não tinha ideia do o que eram aqueles termos, e eu pensei, eu tenho certeza que ninguém tem. Então, eu vou ter poucas pessoas que vão ter ideia do que existe aqui. Então, eu vou ter que aprender, mas elas também. Então, a gente vai partir de um lugar igual. Mas eu queria puxar um gancho daí, porque assim, a gente também viu aparecer nos episódios dessa segunda temporada que muitas mulheres só se aplicam para cargos e vão atrás quando elas se sentem muito prontas, quando elas acham que tem que ter 100% de match. E enquanto os homens têm 20%, eles já falam, não, deixa comigo, né? Exatamente. Então é uma mentalidade muito interessante sua, né, de entender, cara, eu vou encarar o desafio, eu posso aprender, né, o que a gente chama de mentalidade, não é papo de coach não, tá, gente? Eu tô pegando aqui um livro da Carol Dweck, que é maravilhoso, que fala de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, né? Então, o que você descreveu é isso, Mas né? é isso, e tem várias pesquisas, vários estudos que falam isso mesmo, assim, a mulher precisa ter a segurança de que ela tem aquele conhecimento para ela se colocar à disposição para ser questionada, né? Porque a gente sabe que a gente vai ser questionada. A competência, ela não é naturalmente posta na gente. Exatamente. Então, a gente vai precisar cobrar, mostrar essa competência. Então, para que a gente mostre a contento, a gente precisa ter aquele conhecimento já ali reservado. Mas, nesse caso, eu falei, gente, ninguém deve saber, eu vou lá tentar aprender. E confesso que muitas das áreas também, os cargos que eu ocupei, foi um pouco nesse sentimento. Eu me lembro que com um ano de agência, eu fui indicada para ser assessora de diretor. E eu falei, mas será que eu sei? E aí eu falei, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que eu não vou saber tudo, mas eu vou aprender. Mas essa é a metáfora da vida, gente. É isso, eu vou aprender. Essa é a metáfora da vida, cara. Você vai aprender no caminho. Desculpa aí decepcionar você que acha que o diploma vai resolver sua vida. Ele vai ajudar, lógico, mas você vai aprender as coisas, né? Você vai aprender as coisas mais importantes no caminho, gente. E a gente, como mulher, tem que cair na real, porque a gente é educada para quê? Para ser perfeita. Não é para correr risco. Eu sempre falo, a gente é educada para perfeição, não para realização, né? E a gente tem que entender, cara, a gente vai realizar coisas e a gente só vai realizar se a gente der primeiros passos, né? Exato. E aí tem hora que tem que ir na coragem mesmo. Tem que ir na coragem. E eu acho que foi isso, né? Assim, a partir desses passos, um pouco dessa coragem de tentar aprender algo novo, que eu acabei chegando à diretoria da agência, né? Em 20, aí retomando um pouco da fala inicial, né? Da posse. Sim. E eu me tornei diretora da agência em 2021. A agência foi criada em 2001, então ela tinha 20 anos de agência. E em 20 anos de agência, eu continuo sendo a primeira mulher indicada para esse cargo. Então, foi por isso que naquele momento da posse, o ministro que tinha me indicado à época, ele faz um tweet, né, falando, temos a primeira mulher indicada, aprovada, porque, na verdade, a gente é indicada pelo presidente da República, tem um processo a gente é sabatinado no Senado Federal e depois nomeado pelo presidente novamente, depois da aprovação do Senado. E após a minha aprovação, o ministro tuita, fala, temos a primeira mulher diretora da agência. E aí foi naquele momento que eu falei,
Olha aí, porque até então eu era Sim. só indicada diretora da agência. Eu falei, talvez faça sentido deixar claro de que eu sou a primeira, mas que o espaço está aberto e que mulheres sentem-se à mesa. Exatamente. Porque é um espaço que dá para ser ocupado Gente, por dá todas. até arrepio de ouvir essa história, Dá um né? arrepio de pensar que foi um tweet que influenciou né? o discurso Verdade, dela. Foi verdade. Desculpa, eu Mas precisava falar isso, a gente gente. precisa apontar também, né, que depois de você assumir a ANTAC, né, eu tô me sentindo muito, muito empoderada pra falar sobre isso, porque eu pesquisei muito sobre isso, eu tô muito craque, tá? Você já é uma lendária Eu portuária, já sou uma Flávia. lendária portuária honorária, né? Começou também a se trazer mais para a pauta a questão de gênero e de ESG, tanto na agência quanto no setor como um todo, né, Flávia? Isso é verdade. A gente começou a fazer esse trabalho, acho que começa com os dados estatísticos, começa com esse acordo de cooperação fechado entre a UISTA e a ANTAC. Depois que a gente solta esses números, falou, olha, temos os números, e aí, vamos fazer o que com eles, né? Uhum. A gente faz uma segunda ação, que é um guia de enfrentamento ao assédio, que a gente percebe, olha, a partir do momento que somos minorias, talvez, para criar um ambiente mais confortável, para que mais mulheres possam ocupar esse espaço, talvez a gente precise enfrentar a questão do assédio. Então, a gente faz um guia de assédio, a gente promove muito debate em relação a isso, e aí eu tive a sorte, o alinhamento de astros também, de nesse momento, enquanto eu estou, né, na ANTAC, a gente ter a Mariana Pescatori, que deve ter sido outro nome que apareceu aqui muito. Com certeza. Na Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, eu e Mariana fomos ali de mãos dadas, ela puxando pelo poder concedente, eu puxando pela ANTAC. Então, a gente fez essa questão do guia de enfrentamento ao assédio. E começamos a desenvolver outras pautas. Na agência, a gente desenvolveu um prêmio, a gente já tinha um prêmio ANTAC, que premiava anualmente empresas, principalmente voltadas às gestões ambientais, então a gente criou uma categoria para premiar as empresas em questões de diversidade. O Ministério também tinha um prêmio Portos Mais Brasil, criou uma categoria para premiar aquelas empresas que tinham mais mulheres dentro dos seus espaços de poder, dos seus espaços de trabalho. O Ministério ajustou também a sua política de acesso ao Fundo da Marinha Mercante, que é um fundo que financia investimentos na área de navegação e portos, para colocar preferência de acesso ao fundo a empresas. Isso é muito importante. A gente acho que passou bem rápido. A gente passou em um bem episódio rápido falando sobre isso, exatamente. Quando as empresas vão se dispor a fazer essas mudanças, esses avanços, elas vão ganhar. Não é de graça, né? Assim, não é. O esforço não é à toa, O esforço né? não é à pra toa, ficar né? bonitinho na foto e fofinho, né? De fato, Elas vão acessar fundos, exato. Sim, tem um ganho financeiro. E isso o Ministério fez, esse ajuste. O quanto é importante a política pública, né? Não são só as empresas que vão fazer esse movimento. Há um incentivo. Não dá para deixar só na mão delas, é preciso cobrá-las, né? Enfim, mas também é preciso que o poder público faça esse movimento, né? E dar um reconhecimento para essas práticas, né? A gente teve o prêmio ANTAC, foi foi em novembro de 2024, o último. E aí foi a primeira vez que tivemos essa categoria de premiar as empresas, e aquelas que teve a primeiro, segundo, terceiro lugar, já tem gente falando, no ano que vem eu quero ver se a gente fica em primeiro. Ótimo, legal, já conseguimos o objetivo. Já é mais empresas querendo estar ali. A competitividade entre elas sendo usada para o bem, para o bem, exatamente. E aí realmente começou esse movimento de falar mais, né? Que legal. Aí fizemos também um comitê de gênero e diversidade, participando do ANTAC, participando do Ministério, né? Chamamos a CNT para participar, a CNI, chamamos a ONU Mulheres, o Pacto Global, para ver a OAB, para ver como é que a gente, em parceria, né, um comitê formado multissetorialmente, como é que a gente poderia fazer ações e práticas para falar, só de trazer o debate, isso já é importante. Sem dúvida. Então, como é que a gente pudesse juntar, né, poderia juntar esforços para falar mais sobre a questão. Então, teve esse crescimento a partir de então, mas foi um alinhamento de astros também, da gente ir conseguindo ter esse espaço para trazendo cada vez mais. E a IMO, né, trazendo a IMO de novo, a IMO criou em 2024 um prêmio também, um awards, para premiar mulheres
não só mulheres, mas, na verdade, pessoas no mundo inteiro que tivessem dentro do setor marítimo práticas voltadas à diversidade. Em 2024 foi a primeira versão do prêmio, e agora em 2025, em maio, no dia 19 de maio, é comemorado o Dia da Mulher Marítima, e a IMO vai fazer uma cerimônia premiando algumas mulheres, e ela reconhece também as práticas. Eu vou estar lá também, ganhando uma carta de uma comenda da IMO por esse trabalho pela diversidade. Então, acaba a gente dando destaque. Eu acho que a gente ganha destaque. Até então, não era um assunto que era falado. Colocando isso em pauta, Colocando isso em pauta. E vai abrindo cada vez mais os espaços que... O objetivo disso tudo é abrir o espaço para que mais mulheres ocupem espaço, desde que elas queiram ocupar, que privilegiem esses talentos, né? Que possa ter realmente mais esse espaço acolhedor para que ela se desenvolva profissionalmente e faça suas carreiras dentro das empresas. Teve uma outra mulher também que apareceu muito nas nossas pesquisas, que a gente precisa falar o nome dela aqui, que é a Cris Castro, né, Cris Castro. Ela também tá na ANTAC, né? Tá na ANTAC, é a nossa superintendente, Cristina, superintendente de ISD. A Cristina foi um grande... Que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E ela tem um histórico de atuação incrível na área de inovação, na área de diversidade. Cristina tem uma ONG, né, que é o Instituto Glória, que claro que ela falaria com muito mais propriedade do que eu, mas que é muito voltado ao cuidado de meninas, ao enfrentamento de assédio, situações abusivas. Então, é um trabalho dela que ela vem de anos fazendo, ela até fazia antes de entrar na ANTAC. E ela entra na ANTAC, a Cristina está há 2 anos na agência, e foi um presente que a gente ganhou, e ela traz muito esse olhar de diversidade, esse olhar de sustentabilidade, de inovação. Esse olhar humano, né? Porque quando a gente pensa num setor como o porto, é muito máquina, muito navio, muita coisa grande, muita coisa dura, embrutecida, né? Mas é o que você falou, né? Quem são as pessoas que estão ali, né? Quem que tá fazendo o porto acontecer, né? Com suas mãos, seu cérebro, seu coração, né? Exato. Se a gente for pensar, assim, a gente já tá aqui, né, Flávia, matutando e pensando nos nomes que a gente precisa ter na 3ª temporada, se ela rolar em Deep World. Deep World, estamos aqui, fechando a 2ª temporada hoje, mas já sonhando com a 3ª, hein, gente? Vale lembrar para você que esse projeto, gente, é viabilizado através de uma lei de incentivo fiscal municipal, que é o Promicult. E quem fez, né, toda a parceria e aportou, né, para a gente conseguir viabilizar foi a Deep World, comprometida com igualdade de gênero. Fez isso na 1ª temporada, fez isso na 2ª temporada. A 3ª, estamos animadas aí, né, Flávia? É, isso aí. E a 3ª... Que é um programa que promove mudança de cultura, né? Um produto cultural que... Transformação cultural, né? Só a transformação cultural, né, vai levar a evoluções reais, na né? verdade, Avanços assim, reais. só a cultura transforma a política. A gente tem muito... Acha que cultura é coisa legal, é entretenimento. Não, cultura é um meio de transformação política, gente. A gente nunca pode esquecer disso, e é por isso que a gente faz o Lendárias Portuárias com o maior prazer. Agora, posso pegar o gancho do ESG? Sim. Vamos lá. Foi tema de um dos nossos episódios, exatamente. Né? E a Flávia, eu li um texto, né, uma matéria dela na Tribuna, que você cruzou muito bem a questão do Porto Cidade com a questão ESG, né? Então, você fala o seguinte, cara, pra gente ter Porto Cidade... Olha, eu falando do cara aqui, botando no texto da Flávia, não é isso, tá, gente? O texto da Flávia era mais bonitinho. Você coloca, né, que pra gente, de fato, ter essa relação Porto Cidade resolvida, é fundamental a gente integrar os princípios ESG nas atividades portuárias, né? E a gente bate muito nesse tema. Então, você fala que o E, como exemplo, são tecnologias e energias limpas, o S é engajar a comunidade local e criar empregos. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para você sobre isso. E G, né, governança, transparência e ética, né? E aí você fala uma frase que eu amei. E que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar sobre cultura, que é o seguinte: a Flávia diz que o porto deve ser valorizado como um ponto de encontro de culturas, gerando criatividade e inovação. Essa frase fez assim, ó, na minha cabeça. Que eu falei, gente, ela sintetizou o que eu tô tentando falar em 10 parágrafos. O que a gente tenta fazer aqui todos os dias. Eu falei, gente, ela sintetizou muito bem, né? Então, o Porto, de fato, é isso, né, cara? A quantidade de pessoas que chegaram, né? As pessoas que ficaram no país
por causa do porto, né? E ele ser esse ponto de encontro é mais do que justo. Então, perguntando, Flávia, sobre o S, né? A gente vê um esforço muito grande nosso, meu e da Flávia, né, em como fazer o porto, o setor portuário, enxergar além do seu próprio umbigo. Como é que a gente faz isso, Flávia, na sua opinião? Se é que tem uma resposta prática, né? Mas essa é uma agonia nossa aqui no Juiz. Como é que faz o setor olhar além do tempo e do espaço que ele lida, né? Ele acaba se voltando, até porque é complexo, né? Ele acaba se voltando muito para suas operações, para sua logística, para se desenvolver. Mas eu acho que a maneira dele olhar para além disso é ele entender quem faz isso. Perfeito. Quem faz o porto. E ele só vai entender, fazer melhor o que ele faz dentro, se ele atrair cada vez melhor as pessoas para fazer isso. Né? Esse olhar para fora, esse olhar para quem faz o porto, o desenvolvimento, para mostrar as atividades que estão ali dentro, entender o quão rico, o quão diverso em termos de atividades a gente produz ali dentro. Impacto, né? De impacto, para trazer e aproximar essas pessoas para dentro do desenvolvimento do porto. Né? Eu falei que eu não sou do porto, porque eu não sou de uma cidade portuária, vim de Goiânia, mas eu já converso com muita gente do Porto e tem muita gente que fala, olha, eu nasci numa cidade portuária, mas eu não sabia o que passava dentro daquele muro. Dali pra trás, nossa, falamos bastante sobre isso. Não sabia o que passava. A gente em Santos se sente assim ainda. E eu acho que o olhar tem que ser esse, de olhar das pessoas, assim, o Porto, ele vai precisar sim desenvolver os seus negócios, a logística é uma logística complexa, ele precisa se voltar para o aperfeiçoamento da sua eficiência, mas ele precisa entender que, ainda mais agora, que fala muito em automação, né, onde tem aquela discussão se de fato as máquinas vão tomar o emprego das pessoas, ele precisa muito olhar para essas pessoas, para quem faz o porto. Eu acho que aí vai ser a aproximação e o pertencimento. E quem vai estar por trás dessa automação, né? Quem são as cabeças, os cérebros, os corações mesmo. Só vai substituir algumas funções, não vão substituir todas, né? São aquelas que são de fato repetitivas para pegar o melhor do que a gente tem, que é o nosso capital intelectual, e colocar em outras funções. Então, a gente vê algumas empresas que têm programas de educação muito fortes, de desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento educacional. E a educação, e aí você falou um pouco de cultura, que a cultura é o que vai mudar, e a educação é que vai realmente mudar e ser o futuro de todas as economias e todas as nações. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, essas empresas olharem para quem faz o porto olhar para quem faz essas pessoas, porque ela expande o olhar para além dos muros, para além das câmeras, para além da área que é fiscalizada e vigiada. Porque o porto, a gente falou muito aqui no Lendárias Portuárias nessa temporada, que o porto transforma a cidade assim como a cidade transforma o porto, né? A cidade onde ele tá, né, transforma o porto. Eu queria perguntar para a Flávia, a gente tem aí uma perspectiva de novos terminais sendo construídos, né, sendo autorizados e construídos, né? Queria que você explicasse um pouco para nossa audiência, até pra gente, né? O que vai acontecer nos próximos anos, porque é uma perspectiva de um crescimento muito significativo para os portos brasileiros, né? E isso quer dizer o quê? Mais oportunidade. Mais oportunidade, mais emprego, né? E mais dinheiro. A gente tem dito, eu tenho conversado com muita gente, o tanto que o setor está aquecido, né? O setor de infraestrutura. Olha só, gente. Com tanto setor econômico no Brasil, né? Tipo, patinando, fragilizado. Vamos olhar para esse lugar como um mar azul de oportunidades. Isso, é um mar de oportunidades mesmo. E o setor portuário, ele vem passando, né, por uma série de propostas de investimentos, tanto públicos quanto privados. E aí, pegando especificamente aqui do Porto de Santos, a gente está em debate, agora já um longo debate de anos, mas agora em fase final de discussão e de realmente aperfeiçoamento, que é o leilão, o arrendamento de um novo terminal de contêiner no Porto de Santos. Então, isso vai aumentar de maneira significativa o porto.
Com esse terminal, o Complexo Portuário de Santos, ele vai ficar o complexo entre os maiores complexos portuários de contêineres do mundo. Ele vai perder dos portos da Europa, porque nós temos o porto de Rotterdam e o porto de Antuérpia, que são os primeiros, ele vai para terceiro lugar em capacidade, considerando os da Europa, tirando os da Vai ser o terceiro do mundo? Os terceiros, tirando os da China. Perfeito. Tirando os da China, pegando os da Europa, né? Tá. Porque aí os da China, a escala é outra escala, os terminais chineses. Mas a gente tem, e isso vai dar uma capacidade para o Brasil muito importante de container. E quando a gente fala em container... De uma cadeia toda, De uma cadeia toda, porque aí eu tenho o porto, mas eu tenho toda a logística que vai estar ancorada nesse terminal, né? E o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, e ele atrai naturalmente as principais cargas, então a instalação de um terminal de container desse porte aqui no Porto de Santos, ele vai impactar significativamente a economia. Mas, para além disso, a gente tem os outros portos também com grandes investimentos. A própria carga de container, que é uma carga que é de alto valor agregado, então ela tem tivemos aquisições, né, em outros portos, além do Porto de Santos. A gente tem previsões de novas licitações também que o governo federal faz, o Ministério de Portos e Aeroportos, junto com a ANTAQ. A gente tem visto movimentos de aquisições de terminais privados, merges entre eles. Sim. Então, a gente tem visto realmente um setor aquecido. A safra, né, a gente estava acompanhando os números da produção do Brasil, né, do agronegócio. Antes falava em safra e falava na safrinha do milho, que era aquela safrinha entre o intervalo das safras. Hoje a gente não tem safrinha do milho, hoje a gente tem safrona, hoje a gente tem grande movimentação. E essa movimentação, cada vez que essa plantação, na verdade, cada vez que ela aumenta a produção no Brasil, a gente tem mais volume de escoamento. Então, a gente tem visto uma produção do Brasil aumentar significativamente, com isso avançar em infraestrutura. É um setor que está em crescimento, é um setor que cresce sempre, ele puxa muito o crescimento do PIB. Perfeito. Historicamente, ele puxa muito o crescimento do PIB. A própria cabotagem brasileira, que é a movimentação entre os portos brasileiros, ele tem uma taxa de crescimento a 10% ao ano, e é uma taxa de crescimento que a agência vai sempre fazendo a projeção para o ano seguinte, vai se consolidando. Então, é um setor e é uma área que ele vem já no histórico de crescimento e a perspectiva é ainda melhor. Nós tivemos aqui a Luísa Bublitz da Aliança também, né? Ela fechou a temporada junto com a Eliane Samarco, né? Então, são duas mulheres que falaram muito, né, dessa liderança também, falaram muito da paixão, das coisas que acontecem, né, no Porto, e a gente não faz ideia, né, assim, da dimensão e da profundidade humana, né, que existe ali. E eu queria perguntar o seguinte, né, eu posso voltar para a questão da posse? Porque me impactou muito o discurso e a dinâmica que você teve ali, né? Tem uma fala sua que diz o seguinte: eu fui muito bem acolhida nos debates técnicos e reuniões, mas também em algumas oportunidades minha fala foi solenemente interrompida, não escutada ou ignorada. E que você foi a única mulher, muitas vezes, na sala de reunião, e que esse definitivamente não é um processo natural, né? De fato não é, né? E eu queria saber, Flávia, para você deixar, assim, para nossa audiência, para mulheres que lideram, para mulheres que são protagonistas, assim, qual é o melhor caminho? Porque eu acho que a gente aqui já tentou de todos, né? A gente já tentou falar e ficar quieta e falar, não, vou engolir na minha hora, eu vou falar, já tentou falar, opa, peraí, não me interrompa, né? Assim, já tentou fazer vídeo na rede social também? Já fizemos várias tentativas. Qual é a sua estratégia, Flávia? Eu não sei se existe uma estratégia ou se ela salva em todos os momentos. Porque vai ter hora que você vai ter que falar assim, eu estou falando. Perfeito. Você vai ter que falar. Mas vai ter hora que realmente não vai ter como comprar aquela briga. Sim. E aí você só escuta. É igual casamento, né? Você fala assim, essa aqui eu não vou, né? Eu não vou entrar nessa bola aqui, não. Não tem. Mas assim, eu acho que... Eu acho, por mim, pelo que eu já li, com quem eu converso, né? A gente tem muito medo de dar opinião. E é simples, você está num seminário, né? O palestrante está lá falando... E aí fala, quem tem perguntas, né? Dificilmente, e eu me coloco nesse grupo, uma mulher levanta a mão para fazer uma pergunta. E aí eu já tive situações em que
a plateia, preferencialmente de mulheres, ter poucos homens, e ainda assim eles levantam a mão. Mas isso não é um problema deles, isso é um problema nosso. Eu vou te falar, se o palestrante tem pergunta e fica em silêncio, eu levanto a mão, às vezes empatia o palestrante. Fala, eu não vou deixar ele ou ela sozinha, não, eu vou fazer uma pergunta. É verdade, a gente combina, tá? De vez em quando a gente tá junto na mesma palestra, quando a Lud tá dando, eu falo, não, eu vou fazer a pergunta aqui, exatamente. Que é pra gerar interação. É pra gerar interação, a gente faz um combinado antes. Mas tem que perguntar. Pede pra sua amiguinha, combina com a amiguinha que tá na plateia pra fazer uma pergunta. Gente, a gente tem que ser curiosa, cara, né? A gente não tem que ser curiosa só na rede social. A gente tem que ser curiosa no ao vivo, né? E de ocupar os espaços. Eu acho que é a tal é a metáfora do pertencimento, é o sentar à mesa. Exato, não vai ter, eu acho que não vai ter uma saída, porque depende muito dos ambientes que a gente tá. Né? Eu já tive em ambientes mais difíceis, em ambientes mais fáceis. Tem ambiente que naturalmente tem um espaço para você falar, tem ambientes que não tem, então você vai ter que ganhar de pouco a pouco, vai ter que ganhar realmente, falar, agora eu vou falar. Porque eu já tive situações dessa, que tive que falar, eu estou falando. Perfeito. Eu estou falando, vai esperar eu terminar de falar. Mas teve outras situações que passou. Então, eu acho que não tem uma tônica, mas é a gente entender o espaço que a gente quer ocupar. Perfeito. O espaço que a gente quer ocupar. E vai ter dia que aqui a gente não vai conseguir ocupar mesmo aquele espaço. Então, a gente vai voltar 3 casinhas e falar, hoje não deu. Hoje não deu acho e algo tudo bem. que a gente tem buscado muito fazer também, e talvez queria saber se você também faz isso, né? É fazer isso pelas outras mulheres que também estão na sala e na mesa, né? É falar assim, peraí, é a vez dela falar. Deixa ela falar. Total. Quero ouvir o que ela tem a dizer, né? A gente precisa ser gentil, né? A gente precisa ser gentil. E aí um pouco da minha fala também, né? Eu falei, quando eu falo para as mulheres ocuparem as mesas, eu falo para os homens, sejam gentis. Isso, perfeito. Só deixa ela ocupar a mesa, só deixa ela falar. Sim. Mas isso serve pra gente entre a gente mesmo. É muito fácil pedir para um homem ser gentil, mas tem hora que a gente, às vezes, não é muito com a gente. Não, mas eu concordo total com isso, assim. A gente não pode... É muito importante essa fala da Flávia, gente. A gente não pode. A gente precisa se relembrar disso o tempo todo, né, Flávia? E eu tenho dito isso com muita frequência. Assim, eu tenho a oportunidade, o privilégio de conviver com mulheres que abram muito espaço uma para as outras. Eu tenho esse privilégio. Mas isso é construído. Lógico. Eu acho que isso é uma relação até de confiança. Talvez aprendizado, um aprendizado. Como eu estou abrindo espaço para você, fala para você, você vai abrir fala para mim. Mas se eu não abrir fala para você, você não vai abrir fala para mim. Então, isso é uma construção. Então, hoje eu tenho esse privilégio de conviver com mulheres maravilhosas. E essa consciência também, né? E essa consciência, eu acho que isso a gente tem que buscar aos poucos. E a gente sempre foi, né, como a gente falou aqui antes, a gente sempre foi educada muito pela perfeição. O que é a perfeição? É uma validação externa, né? Então, no fim das contas, essa validação externa, muitas vezes, levou muitas mulheres a competirem, né? A perfeição é um cenário de competição. Competirem entre elas, Entre elas, exatamente. Então, isso é muito marcante e importante. A gente tem que se fiscalizar mesmo, assim, falar, cara, que viés, talvez... eu tô colocando aqui na mesa e de repente eu não tô percebendo. Porque a gente tá numa sociedade estruturalmente patriarcal, né? E a gente vai catando os vieses. Comportamentos. Vai, gente, não vamos ser hipócrita aqui e falar, ai, nossa, não, todo mundo tá 100% pronto. Não estamos. Exatamente. São décadas, né, de um sistema que a gente começou a despertar para ele de uma maneira mais radical, sei lá, desde a década de 70, né, no movimento específico, e acho que aqui no Brasil, né, para um grupo... E demora toda uma geração, 2, 3 gerações, né, para evoluir. E tem uma coisa que a Lud sempre comenta, e eu queria também saber o que a Flávia passou nesse sentido, né, que é assim, a gente se enxergar naquele lugar, né? Quando a gente vai, às vezes, em algum evento do Porto, eu e a Lud, a gente sempre comenta, nossa... só tem a gente aqui de vermelho, de rosa, ou só tem a gente de mulher aqui, né? E aí você vê aquele palco cheio de homens com o mesmo terno, com a cabeça branquinha, né? Então, tá muito homogêneo ali, né? E quando a gente não vê uma outra mulher ali no palco, é difícil criar essa identificação, essa relação, né? Todo mundo de preto e azul marinho, né? Como que
acontece isso no seu dia a dia? Porque eu imagino que deve ser muito frequente isso, de talvez não se enxergar naquele espaço, mas agora você está nele, né? É a questão da representatividade, né? Isso, E representatividade de fato importa. Sim. Importa. Então, quando a gente vê que alguém ocupa aquele espaço, você se sente mais próximo, e apto a ocupar aquele lugar. Então, é um ambiente que tem a maioria, né, homens, e hoje tem mais mulheres, mas ainda assim são poucas. E eu acabei me vendo um pouco nesse lugar da representatividade. Então eu nunca vou usar terno escuro, eu tô de terno claro, porque realmente eu não vou usar terno escuro, porque senão eu vou ficar igual, ninguém vai me ver na foto. Colar colorido, bico colorido, né? Ninguém vai me ver na foto, então é muito é importante parece demais, muito simples, né? isso. Ninguém vai me ver na foto, mas olha só que forte que é isso, né? Pra gente ser vista, a gente precisa estar diferente deles, né? E um pouco... Precisa se destacar em relação a eles, isso, né? porque a gente já é minoria lá mesmo, né? Já é Sim. minoria lá mesmo. É. Mas vai tendo cada vez mais. Mas muitas vezes até hoje, às vezes tem algumas reuniões, sou eu também, né? Uhum. Mas vai tendo cada vez mais. Eu acho que quanto mais mulheres tem, mais mulheres se Sim. sentem confortáveis para estar, para falar, para darem suas opiniões. E isso aparece na pesquisa da ANTAC quando vocês também levantam sobre o número de líderes mulheres, né? Exatamente. E a gente vai repetir agora essa pesquisa. Ah, essa era a minha próxima pergunta. 2025 vai ter pesquisa nova. Tem ter pesquisa pesquisa nova, até pra gente ver a evolução. Como a gente tá foi a andando pra evolução? frente, tá andando pra trás ou não estamos andando? Perfeito. Até pra gente entender. Então, a Sim. gente fez essa pesquisa lá atrás. Dos números gerais foram 17,5%. Quando a gente olha em números em espaços de liderança, bem menos que isso. Quando a gente olha um setor específico, eu queria até dar um crédito para esse setor. Vocês estiveram aqui com a Aliança, a CEO da Aliança, incrível. A cabotagem Sim. sempre teve significativamente mais, desde a pesquisa que a gente apresentou, a gente tinha um percentual maior de líderes mulheres na cabotagem. Então, 30% a 33% na cabotagem eram espaços de lideranças femininas. Então, a gente agora, em 2025, em março, a gente está na fase de coleta de dados, a gente deve fazer uma nova publicação desses números. A intenção é que a gente, de 2 em 2 anos, renove essa pesquisa para entender como é que os setores estão andando. De percepção, e aí os números vão confirmar isso ou não, de percepção, eu acho que a gente melhorou. Eu acho que a gente melhorou, principalmente nos terminais privados, assim, nos arrendamentos, as empresas privadas, eu acho que elas melhoraram essa participação. A gente tem visto muito mais mulheres à mesa, muito mais mulheres nesses debates, eu acho que criando cada vez mais um ambiente confortável para a gente ocupar. Não temos só problemas, gente. Tem problemas sendo resolvidos também. Flávia, já caminhando para o nosso fim, que eu não queria que acabasse, nem o episódio, talvez nem a temporada, né? Mas a gente já ficou aí com um leve spoiler, porque a terceira temporada vai trazer os números da próxima pesquisa da ANTAC. Não, e eu queria que você brincou com a gente aqui nos bastidores, falou, não, eu quero perguntar também, né? Então eu queria que você ou jogasse as perguntas para a audiência ou para a gente. O que você quer perguntar? Eu quero perguntar como é que vocês tiveram, como é que nasceu o Lendárias e Portuárias? Eu vi uma palestra sua, não sei se isso você sabe. Eu vi, eu já te conhecia, eu te sigo nas redes. Meu Deus, eu tô me sentindo muito honrada agora, gente. Eu te sigo nas redes. Ela vê todas as groselhas que a gente fala, Flávia. E aí eu vi. E ainda aceitou vir aqui. Nossa Senhora. Era num evento de tecnologia aqui em Santos. Foi no Porto Rec, 2022. Foi, exatamente. No Parque Você fez uma palestra lá. E foi no Concais. No Concais, foi. E você falou do Hub, você falou da construção da cidade, da interação da cidade com a comunidade. Isso mesmo. E aí, muito daquele seu trabalho que você estava fazendo sobre olhar essa cultura que te contorna e como que você pode transformar isso. Eu vi. Aí eu passei a te seguir. Ai, que maravilhosa, gente. Eu tô muito honrada. Você não tem ideia, gente. Não, o Lendárias é parte de um processo, né? Assim, eu acho que é um processo que parte de uma dor, que eu quero te fazer algumas perguntas aqui com a câmera desligada, tá, Flávia? Mas contando de uma maneira transparente 100% do processo do Lendárias, eu acho assim,
A gente está produzindo conteúdo sobre o território, né, olhando para a transformação de território desde 2011. O Juicy Hub ele nasce em 2020, na pandemia, como uma resposta. Até esse próprio movimento migratório e muito relacionado à sua fala, né, assim, que deve ser um ponto de encontro de cultura gerando criatividade e inovação. Essa frase bateu muito em mim, assim. E aí, é muito curioso, porque, assim, a gente, já sem Juicy Hub existir, tá? Nem era uma ideia ainda. Em 2019, eu e a Flávia, a gente leva um grupo de 10 mulheres para Nova York para fazer como se fosse uma missão pela cidade, sob o olhar de conteúdo, de empreendedorismo. E aí a gente fez uma curadoria e uma das pessoas que estava ajudando a gente na curadoria, que é a Amanda Dente, resolve levar a gente num lugar que era antigamente portuário em Nova York, que é a área de Red Hook. E aí a gente chega lá, enfim, conhece um pouco a história do lugar, do território. Eu falo, gente, que curioso. Gente, agora eu vou levar vocês num bar. E é uma área que está totalmente ressignificada. Sendo reconstruída. Exato. Né? Tem lá um lugar chamado Industry City, que, enfim, são vários hubs, vários escritórios. É uma área que há alguns anos está se repensando, se redesenhando, porque o Porto foi embora de lá. E essa sempre foi uma grande pergunta minha. Tá bom, gente, se tudo migrar, né, para outros lugares do Brasil, né? E aí, a Amanda, né, essa Amanda Dente, essa nossa super parceira e amiga, ela leva a gente num bar e ela conta a história do bar, que chama Sunny's. É um bar que está na 3ª geração e que ele nasceu ali por causa do setor portuário. Ele sobreviveu a todas as mudanças econômicas com a saída do setor portuário, quando existiu a mudança dos granéis para os containers. Então, lá era só granel, foi para outro lugar. Ele sobreviveu a várias tragédias naturais, entre elas os furacões, os alagamentos e tal. Crises sociais também de Nova York, exato. Né? E ele só se manteve de pé até hoje por causa da comunidade. Então, para mim, foi um grande insight ali em 2019, falar assim, cara, a economia do Porto foi embora e a comunidade manteve ali aquilo vivo, né? Então, assim, não é um ou outro, são as duas coisas, né? E a importância dessas coisas estarem integradas. Então, ali foi um grande clique Porto Cidade. Alguns anos depois, eu acho que foi em 2020 que saiu, né, Flávia? A primeira vez que saiu que Santos era a cidade com maior proporção de mulheres, que a mídia começou a falar sobre isso. Falei, cara, a gente desponta em duas coisas, né, no Brasil muito fortes. Que é o fato de ser a cidade com a maior proporção de mulheres e é o fato de ter o maior porto da América Latina, né? Como a gente integra essas duas coisas num projeto de conteúdo, né? E aí foi no começo de 2023 que eu comecei a esboçar as primeiras ideias. Teve uma grande provocação também do Diego Nunes. E assim, Lud, você fala tanto disso, cara. Você tem que viabilizar isso de alguma forma. Eu falei, Diego, qual é a empresa que vai querer colocar dinheiro numa parada dessa? Ele assim, olha, eu acho que eu tenho a empresa, só que tem que ser via lei de incentivo fiscal. Escreve um projeto, busca um edital. E foi assim que foi esse processo. Então, nasceu dessa dor que nasce da dor do território, da cultura do território, né? E aqui eu resumi muito, tá? E acho que também muito da nossa busca por tentar fazer a cidade enxergar o Porto e se aproximar dela, né? E o Porto enxergar a cidade também. E o Porto enxergar a cidade muito também, né? Porque a gente percebe isso, que as pessoas ficam muito concentradas na orla, tal, e não sabem o quanto o Porto gera de riqueza. Por que Santos é uma das cidades com maior IDH do Brasil? É porque aqui tem um porto, né? E por que Santos é inovador em tantas coisas aqui no Brasil, né? No Juicy Santos, a gente tem exemplos de muitas coisas que aconteceram primeiro aqui em Santos. Primeira TV do Brasil chegou aqui em Santos. A tatuagem entrou no Brasil por Santos. O surf, a primeira patente, a primeira pessoa que registrou uma patente oficialmente no Brasil foi um santista. Né? Então, assim, tantas coisas boas, né? Tantos pioneirismos que o Porto traz para Santos, e as pessoas não sabem ou não associam, né? Exato. Santos só é isso porque tem o Porto, mas também o Porto só é isso porque tem uma cidade criativa, inovadora, que por muito tempo foi muito vanguardista também, né? Mas que também expulsou muitos dos seus talentos, não vamos aqui ser romântica, né, gente? Também expulsou muitos dos seus talentos porque verticalizou muito a sua narrativa no Porto.
né? Então, tá bom. E as pessoas que não fazem parte desse ecossistema, né? Elas vão fazer o quê? Né? Vão fazer o quê? Então, é uma obrigação, né, assim, de um setor tão potente na nossa cidade também se preocupar, né, com essas áreas de sombra que a gente tem aqui. Então, foi todo um processo... diversificação de receita. Exato. Que a gente fala o tempo todo, né? A Jane Jacobs, né, assim, Nova York influencia muito o nosso trabalho, não porque é Nova York, mas porque já aconteceu muita coisa ruim e de reinvenção lá, né? Lá a gente tem a história da Jane Jacobs, que a gente citou aqui no episódio sobre Porto Cidade, que a Jane Jacobs fala muito, né? Ela tem um livro que, enfim, né, não foi muito disseminado em português, que é a Economia das Cidades. Ela fala assim, olha, quando a cidade tem diversificação econômica, é muito melhor para o setor que tem a maior fatia dessa economia. Então, se Santos tivesse uma diversificação econômica absurda, o Porto se beneficiaria muito mais. Ainda. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de provocação, né, e de inquietude levou a gente a construir o Lendárias e, mais importante do que tudo isso que eu falei até agora, é mostrar quem são as mulheres. Né? Parabéns. A história Parabéns pelo olhar. E a gente acabou se apaixonando por Porto também, muito, né? Se emocionando com as histórias, e entendendo o nosso papel também. Sim, lógico. Não fazendo parte diretamente do setor, mas usando, né, nossa força de comunicação, nossa força de reputação também, para dar mais luz, para chamar mais gente para se inserir dentro desse, mais mulheres especificamente, para se inserir dentro desse universo. Parabéns. Estamos muito felizes. Eu acho que vocês tá conseguiram, assim, juntar dois assuntos que de fato são importantes, né? Assim, o impacto que um porto traz para a economia. Uhum. E eu não sou originalmente de área portuária, mas eu me apaixonei, digo também, assim, eu acabei fazendo a minha carreira, eu estou há 15 anos no setor portuário, fiz a minha carreira no setor portuário, e vejo o quanto ele é promissor, o quanto ele impacta e tem uma perspectiva de crescimento cada vez maior. E juntar também esse olhar, claro que esse olhar da mulher, mas o olhar das pessoas. Uhum, né? O setor só vai crescer se ele tiver esse olhar para quem faz ele. Talento. E eu acho que é assim que começa o olhar da agência em relação à diversidade, entender quem são as pessoas que fazem, com foco na mulher, claro. Eu acho que vocês também têm esse olhar de, olha, somos uma cidade que é portuária e que é feminina, como que eu junto isso, mas ele extrapola isso, Total. né? É como olhar um segmento tão forte para a economia e como olhar essas pessoas que fazem esse segmento ser forte quanto ele é e pode crescer ainda mais. Então, parabéns pelo olhar de vocês. Como não desperdiçar o talento, né, Flávia? Isso. Assim, acho que não assim, a coisa que eu mais odeio no mundo é desperdício, gente. Quando eu vejo alguma coisa sendo desperdiçada, de qualquer coisa, eu fico indignada, gente. Não pode. E isso tem muita relação com o Porto, né? O Porto não pode desperdiçar nada. Não pode desperdiçar um centímetrozinho lá dentro do container. Nem um minuto. Né? Isso, que já atrasa a escala do porto anterior, do porto seguinte. Nossa, depois vai pra agência todas as demandas e denúncias pra gente trabalhar. Então, de fato, não pode desperdiçar. Tudo que as convidadas comentaram nos episódios, nos 10 episódios, vai estourar. Vai estourar na Antártida. Exatamente. Vai parar a pilha, né, de coisas lá na mesa da Flávia pra ela resolver. Ai, gente, Flávia, incrível, amei. Foi muito legal esse episódio extra. A gente tá muito feliz de ter a Flávia aqui. E estamos ansiosíssimas para fazer isso de novo, né, Lud? Olha só. Viajar de novo nesse navio, conhecer gente, que é maravilhoso. Sim. Flávia, outra coisa linda que rola aqui no Lendários, que eu acho que não dá pra gente deixar de falar, são as conexões. Tem mulheres que estão no mesmo episódio e já se conhecem, né? Aí a coisa super rola, mas tem uma coisa muito legal, que são mulheres que não se conhecem, elas começam a conversar que depois vão fazer outras conexões, negócios, etc. E nessa segunda temporada... reunião, né? Nessa segunda temporada rolou isso, foi maravilhoso, gente. E eu queria fechar, Flávia, com uma pergunta, né? Não é a mesma pergunta que eu fiz sobre Porto Cidade, é outra, mas é pra sonhar, tá? Essa é uma pergunta pra sonhar, porque a gente tem que fechar essa temporada sonhando. Que é o seguinte, Flávia. Pensa no que a utopia é aquele horizonte que a gente anda e não alcança. Ou seja, é uma utopia mesmo. Qual é a sua utopia para a relação Porto-Cidade? Que difícil. Eu acho que a educação, ela... E aí eu vejo
meus filhos, têm 2 filhos pequenos, né? Um de 12 e um de 9 anos. E às vezes eles aprendem coisas na escola. E eu me lembro quando eu aprendia também, falava, mamãe, para que isso serve? Eu falei, meu filho, para passar na prova, é isso mesmo, decora, né? E aí um lá estava revoltado no final do ano passado, porque o de 12 anos, porque ele não ia usar aquilo para muita coisa. Eu falava, mas igual a isso vão vir muitas coisas, mas só vai, né? Me identifico. Exato, eu penso a mesma coisa. Então, talvez, eu acho que qual que seria a utopia da relação Porto-Cidade, é a gente conseguir fazer com que a profissionalização, a educação, fosse mais voltada para o desenvolvimento daqueles negócios. Perfeito. Porque aí eu ia ter naturalmente uma retroalimentação. Perfeito. As necessidades do Porto, elas iam ser transferidas para as escolas, sejam o nível, o grau que fosse, né? Para retroalimentar esses sistemas, e se a gente está sempre privilegiando o talento, se a gente está sempre privilegiando o desenvolvimento, eu teria cada vez um sistema impulsionando o outro, e aí eu consigo ter um desenvolvimento das duas partes. Eu acho que seria isso. Perfeito. E você, Flávia? Olha, eu queria que o Porto e as pessoas se aproximassem mais. Tá. Eu queria que... Eu sei que tem questões de segurança, que tem questões de confidencialidade e tudo mais, mas eu acho muito bonito quando, no aniversário do Porto, todo ano aqui em Santos, abrem-se algumas portas, literalmente abrem-se as portas, e as pessoas podem adentrar esse espaço, porque elas não sabem. Eu me lembro de criança, né, passar de carro pela portuária ou de ônibus e sentir o cheiro, ouvir a movimentação, ou ouvir os barulhos, e não saber realmente o que tinha ali do outro lado, né? E acho que isso acontece demais. Então, como é que a gente vai querer trabalhar lá dentro se a gente não sabe o que tem atrás, né? Então, eu acho que eu sonho mais com essa... dentro das limitações possíveis, né? Dessas portas mais abertas para que as pessoas se interessem mais e mais mulheres se interessem por estar lá dentro, porque é impossível encantar sem você mostrar o que existe, né? Acho que é isso para mim. Eu vou responder a minha, gente. A minha utopia para a relação Porto-Cidade é que a próxima geração não tenha medo do Porto. Eu acho que é esse o meu sonho. É isso, gente. Gente, bater a claquete. Assim, cadê, Flávia, a claquete? Cadê minha pegou claquete? A claquete? Não peguei, gente, não peguei. Pegou. Ela tá doida pra bater essa claquete. Doida pra bater essa claquete. Tá ali a claquete, mas muito Gusta, feliz pega a claquete. também. A gente já vai acabar assim, caótico, mas entendeu? eu tô muito feliz também, mas gente. tem que apagar o que tá na claquete, porque tem muito podcast sendo gravado aqui, hein, minha gente? Ó, o Gusta passando na frente da câmera. Gente, ele vai cortar. Ó, olha só. Quero agradecer você, Flávia, que está aqui. Quero agradecer você, Flávia, que fez as cabeças. Hoje está aqui comigo no estúdio, mas que rodou aí a cidade, vários cantos da cidade. Quero agradecer todas as pessoas, sem exceção, que colocaram um dedinho para fazer esse projeto acontecer. Muita gente, não vou lembrar do nome de todo mundo, mas Gusta, que operou todos os episódios, dirigiu, gravou, fez externa, fez de tudo. Nath, Pamela, Bona, Eline, todo mundo da Nunes que tava lá também fazendo. Eu quero agradecer também, Lúdia. Eu quero agradecer... Minha mãe, meu pai. Não, eu quero agradecer as 20 mulheres que toparam estar aqui com a gente, exatamente, né? Porque disponibilizaram o seu tempo, sua agenda caótica, sua né? energia, seu conhecimento, para vir inspirar outras mulheres, porque o principal objetivo do Lendárias nessa segunda temporada foi inspirar você a entrar nesse universo. Não, e assim, todas as mulheres, né, Flávia, e todas as que acompanharam também, que tiveram muitas pessoas orgulhosas acompanhando aqui, as pessoas que comentaram, né, muita gente é entusiasta desse projeto, gente, muita gente fala, ai, que legal, que ideia boa, que bom que vocês fizeram isso, que legal que esse assunto está sendo tocado, né. E foi muito legal, desde a primeira temporada, ouvir nos eventos que a gente vai, né, que esse programa ressoou dentro da área portuária, dentro do setor portuário, dentro das empresas, dentro desse nicho, né? Exato. Desse nicho gigante. Gigante, a gente fez um mondinha lá, né? Isso, exatamente. E você que está assistindo agora, gente, não deixa de deixar o seu... Não deixa de deixar, ótimo, né? Mas estamos no final aqui, gente. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário se você gostou. Siga a Flávia nas redes sociais. LinkedIn, você é ativa, Flávia? LinkedIn tá lá. Siga a gente também no nosso LinkedIn, porque a gente posta várias coisas lá, também sobre o tema de gênero, sobre empreendedorismo, sobre inovação.
Quero pedir também para você, se não assinou o canal do Juicy Santos, assinar o canal aqui para você receber aí a 3ª temporada e os outros projetos que a gente faz. E esqueci algum recado? Para seguir o Juicy Hub também, onde a gente gravou toda essa temporada. E se você é curioso ou curiosa sobre os bastidores da produção de podcast, também tem um vlog no canal onde a gente contou várias coisas que as pessoas às vezes não fazem ideia. Não é só você chegar aqui e falar, né, Flávia? Não. Tem... No vlog tem eu quase sendo atropelada por um caminhão. Tem muita coisa legal. Tem coisa vlog. boa por trás e Tem coisa atrapalhada também. É, Então é bom, vale a Tem pena. gravação, tem a Lud na praia e tem eu quase sendo atropelada por um caminhão. Não, ela não quase, ela ficou com medo. O negócio tava a 10 mil metros de distância. Gente, já parece muito perto. O coração da mãe tava aqui, ó. Tava. Ai, meu Deus, o que eu vou contar Eu em lá casa, no meio né? dos containers lá. Foi maravilhoso, Mas foi muito legal, gente. uma Foi ótima experiência. divertidíssimo. E é isso, chegamos ao fim dessa temporada. Vai, Flávia. Aê! Agora sim.